Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 24 de fevereiro de 2022, falaremos sobre mercado financeiro e seguros com Bradesco, Nubank, Porto Seguro, também estratégia, vendas e resultados de Sanofi, crise na Americanas e Stellantis. No mercado agro, a gente vai falar sobre BRF, Cosan e a startup Dorothy. E, por fim, uma reportagem sobre NFTs, escrita pelo CMO do Banco Santander. E para me acompanhar aqui em todas essas notícias, eu estou com a Mayara Rocon, nossa instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. Vamos lá para as notícias. Vamos lá, tem bastante coisa. E com a gente também, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia. Fala, Yuri, bem-vindo de volta. Certo comigo por aqui, estou ansioso para comentar as diversas notícias que a gente tem hoje, bastante assunto importante e coisas bem diferentes aí para a gente conhecer. Vamos lá, Habib. Vamos lá, né? Bastante coisa. Essa semana ainda, né? Bastante coisa pegando fogo, inclusive com algumas notícias não tão agradáveis lá nos conflitos internacionais e algumas talvez um pouco mais agradáveis aqui em São Paulo, com alguns rumores de que haverá flexibilização de uso de máscaras, etc. Isso, claro, de preferência pautado pela melhor ciência que a gente pode ver aqui, mas é prudente se a gente continuar se protegendo de uma forma ou outra. E aí eu conto bastante com a nossa parceira Insider Store, né, que eu estou usando essa camiseta, que inclusive é uma camiseta com tecnologia antiviral. Então ela foi testada nos laboratórios da Unicamp e tem certificações com esses testes de que ela ajuda bastante na prevenção em relação a vírus e bactérias, inclusive a máscara antiviral também, que é bastante confortável, né? E a camiseta, claro, até porque não precisa passar e ela se torna bem confortável. Então, nada como ser um pouquinho mais prudente com a sua saúde, tá certo? E, claro, você tem um grande benefício ao ser ouvinte ou espectador da BTC, porque você tem um desconto de 12% na loja da Insider Store. Você entra no link que está aqui embaixo, utiliza o cupom BTC12 e faça suas compras, teste o produto se você não conhece, porque realmente a qualidade é bastante alta, bem interessante, acho que vale a pena você provar. Bom, vamos aqui continuar, pessoal, e antes só de começar, queria avisar que as inscrições para o nosso curso Strategy and Finance Program, o nosso curso voltado para líderes, gestores, pessoas com bastante experiência de mercado e que querem fortalecer a capacidade de tomar decisão dentro da empresa, além de abordar vários assuntos avançados dentro de finanças, estratégia e marketing. O curso está com inscrições abertas para as turmas do segundo semestre, que começarão aí as aulas no dia 18 de julho. Então, aqui embaixo também você vai ver na descrição o link, caso você queira participar dessa próxima turma, tá bom? Vamos começar então, galera. Tem algumas notícias aqui para a gente falar, e eu queria que a Mayara começasse com essa daqui. Eu peguei do Valor Econômico. O título é o seguinte: Bradesco integra atendimento físico com digital no varejo. O Bradesco está aí, enfim, aí se modernizando. Então, e não é só ele, né? Na pandemia, 2020, 2021, dos 5 maiores bancos, 4 deles acabaram fechando agências, né? Então, se somar ali Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, eles fecharam juntos mais de 1.500 agências e reduziram o quadro de funcionários em mais de 15 mil pessoas. A única que teve um net positivo aí de abertura de agências foi a Caixa, mas mesmo assim foram só 138 agências a mais abertas do que fechadas. E, assim, esse modelo que o Bradesco está lançando, falando sobre digitalização, é muito parecido com um modelo que o Itaú tinha anunciado no começo do ano passado e que o Banco do Brasil também anunciou que está fazendo, né? O diferente aqui dessa, né, notícia do Bradesco é que ele estava trabalhando nos bastidores ali de forma quase que escondida, né? E quando ele já veio anunciar, ele já veio também com alguns resultados de coisas que ele já fez.
qual que é a intenção aqui, né? Eles falaram que o ponto é você poder complementar o físico com o que há do digital. Então, eles não têm o foco de simplesmente reduzir rede de agências. A intenção é deixar as agências físicas com um foco muito mais no relacionamento, e, ao mesmo tempo que eles adotem soluções mais convenientes para o cliente, eles também possam reduzir o custo de servir deles para poder trazer eficiência para o negócio. Então, tem 3 grandes avenidas que eles estão trazendo aqui. A primeira é uma coisa que eles já vinham fazendo, né, que é você poder mudar essa rede de atendimento do varejo e trazer alguns clientes para agências virtuais. Então, agora, eles já têm mais de 1 milhão de clientes atendidos por agência virtual, e a intenção é que até o final desse ano, eles migrem 1 milhão a mais para essas agências. Eles fazem uma leitura do perfil de alguns clientes e eles convidam esses clientes para poder integrar as agências virtuais. Eles falaram que quando o cliente migra para a agência virtual, ele consegue reduzir, em média, 57% das despesas, aumentar, em média, 15% das receitas e reduzir o churn em 72%. A segunda avenida é o modelo de hubs e satélites que eles estão fazendo. Então, a intenção aqui é que você tenha uma agência satélite ligada a uma agência hub. E aí, essa agência satélite, ela não precisa ter a parte de caixa, nem a parte de back-office. E a agência hub, que ela é ligada, aí sim vai ter o back-office dela. Assim, a agência satélite fica focada só no atendimento e relacionamento comercial. E esse ratio fica em torno de 3 satélites para 1 hub. Quando você vai para cidades grandes, esse raio de satélite para hub é de até 800 metros, e para cidades menores, esse raio pode chegar até a 5 quilômetros. Então, né, não dá uma redução muito grande ali, quando você olha numa grande área, num bairro, por exemplo, né? A intenção é continuar migrando essas agências, sendo que eles já migraram algumas, né? E até o final do ano eles querem migrar mais 400. Quando você faz essa migração, você consegue reduzir até 20% dos custos da agência e aumentar em 30% as atividades comerciais, né? Então, você consegue trazer eficiência e, ao mesmo tempo, aumentar a receita. Da base atual de quase 4 mil agências físicas que eles têm, eles acham que até 1.500 caberiam nesse modelo. Então, não vai acabar com a migração só esse ano. E a terceira avenida que eles estão fazendo é o Bradesco Expresso. Então, é um modelo que eles já tinham há 20 anos de parceria com varejistas para eles se tornarem correspondentes bancários. A intenção é que eles consigam acelerar isso com a digitalização, porque você consegue escalar não só em pontos de atendimento, mas também em portfólio de produtos atendidos, oferecidos ali para o cliente. Então, você consegue trazer produtos, por exemplo, além da parte de seguros que eles já têm, né, mas também alguns produtos a mais de crédito e até investimentos. E aí, né, concluindo aqui, é claro que é um movimento bom, né, você tem que acompanhar ali as mudanças que o consumidor tem de hábito de consumo dos serviços bancários que eles oferecem, mas, né, apesar da gente falar aqui que eles estão, entre aspas, na frente de Itaú e Banco do Brasil, quando eles anunciaram o modelo que eles estão migrando e também os resultados, é claro que eles estão atrasados versus os bancos digitais, né? Então, é uma questão aqui não só de você acompanhar um trend de consumidor, mas também é uma questão de você não ficar para trás no seu mercado. E esse ficar para trás não é só que nem a gente falou na parte de receita, mas também na diminuição dos custos. Então, você perde valor e perde eficiência, né? Outra coisa também interessante aqui é que o Nubank, ele nasceu digital, né? Então, as pessoas que foram para o Nubank, elas aceitaram ser digital quando elas estavam entrando nesse mercado dos bancos digitais. Quando você é um cliente do Bradesco, talvez você se sinta lesado ao ser migrado de uma agência física para uma digital. Então, isso pode também diminuir o valor percebido de um cliente atual.
E, por último, eles têm essa dificuldade também de fazer a migração, porque quando eles firmam um contrato com os pontos comerciais, às vezes esses contratos são de longuíssimo prazo. Então, você não consegue simplesmente falar, essa agência aqui poderia ser fechada porque ela não é tão eficiente. Você tem que manter o contrato, porque às vezes a multa não vale a pena que você feche aquele ponto. Então, até algumas migrações aqui que o Bradesco está fazendo, de agência física normal para uma agência satélite, talvez seja movida para isso. Não vale a pena rescindir esse contrato aqui por causa da multa, então eu vou continuar nesse ponto, só que eu vou focar no relacionamento. Muito bom. E aí, até para complementar o que você falou, mas sobre o Bradesco e o perfil de público, acho que vale a pena trazer um pouco sobre o Nubank, que nasceu digital, com o seu público já esperando, né, a adesão do digital. Eu imagino que são pouquíssimos, ou talvez nenhum cliente atual, correntista do Nubank, que espera uma agência física, né? Mas se você é essa pessoa, deixa os comentários aí, deixa eu conhecer um pouquinho de você, que eventualmente o Nubank pode fazer bom uso aí dessa pesquisa, hein, pessoal? Mas olha só, Brasil Journal. Nubank surpreende e ação dispara com concessão de crédito, entre aspas, muito corajosa, para dizer o mínimo. Yuri, vamos lá, comenta um pouquinho sobre essa coragem eventual. Essa do Nubank. Mas vamos lá, vamos analisar um pouco dos dados. A gente aqui no nosso BTC Journal já avaliou lá o prospecto do IPO do Nubank, foi comentado aqui pelo Renato Aracaki o fato do IPO e do valuation ali está um pouco esticado, mas tudo bem. Dito isso, posicionando o histórico da BTC aqui, saiu o primeiro resultado depois do IPO. E o Nubank, ele mostrou uma evolução, uma saúde em diversas métricas, desde o engajamento do cliente, passando pela quantidade, o número de clientes que cresceu, e também uma inadimplência sob controle. A gente vai falar sobre tudo isso daqui. Bom, alguns analistas do mercado mostraram preocupações com esse crescimento na carteira de crédito. Dizem que é mais arriscado, né? Em meio a um ambiente econômico complexo e político também, dado que é ano de eleição. Bom, no quarto TRI de 21, o Nubank acrescentou 5,8 milhões de clientes, então ele cresceu 62% em relação a 2020. Desses clientes, 97% está concentrado no Brasil. Hoje, 1,4 milhões de clientes são do México e 114 mil clientes são da Colômbia. Eles estão fazendo essa expansão internacional. Faz parte do prospecto do IPO também. Eles precisam entregar essa meta. Bom, vamos para os números. Receita média para o cliente, 3,3 dólares no quarto TRI de 20 versus 5,6 dólares no quarto TRI de 21. Então, cresceu bastante. O custo médio por cliente, a gente espera que tenha diminuído. Sim, despencou, 20,4%. Ficou aí, em média, 0,8 dólares para o ano de 2021. Transações com cartão de crédito e débito foram 14,3 bilhões de dólares no quarto TRI de 21, aumentou aí cerca de 88% em relação ao quarto TRI de 20. As provisões de perdas, que é um número interessante, tem que ser acompanhado. Ele foi de 199 milhões de dólares no quarto TRI de 21, e no ano a alta foi de 288%, foi para 480 milhões de dólares. Isso, claro, pressiona a lucratividade. Eu estou provisionando muita perda. Bom, a inadimplência é algo importante a ser considerado aqui. A inadimplência dos empréstimos pessoais, ela ficou abaixo das médias históricas do setor. Essa inadimplência aqui, eu vou falar entre 15 e 90 dias. Mais de 90 dias é outro item, a gente não vai avaliar hoje. Então, vamos lá. Inadimplência entre 15 e 90 dias. 2,3% no terceiro TRI de 21, 2,6% no quarto TRI de 21. A média do setor é 3,4%, ou seja, o Nubank está muito melhor do que a média do setor. Falando um pouco de receita, foram 636 milhões de dólares no quarto TRI de 21 e um aumento de 224% em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Gente, são números superlativos, 224% de crescimento é muita coisa. Em 2021, houve uma receita recorde
de 1,7 bilhões de dólares. No trimestre, no quarto tri de 21, o Nubank teve um prejuízo de 66 milhões, 38% inferior ao do ano anterior, ou seja, diminuiu o prejuízo, mas ainda está em prejuízo. Em 2021, o prejuízo foi de 165 milhões de dólares. Está ruim, mas está menos ruim, né? Bom, o Nubank, ele fechou o ano com a carteira de crédito em 6,5 bilhões de dólares, praticamente o dobro do ano anterior. E do total da carteira, 78,5% estão em recebíveis de cartões. Então, muita gente usando e adquirindo cartão de crédito, até eu receber esse cartão, vai demorar um pouco, entra aí no índice de inadimplência aqui. Sendo que 1,4 bilhões de reais, nesse caso, em empréstimos pessoais, que são os famosos créditos arriscados. Então, vamos lá. Dados todos esses números, esse panorama, esse raio-x que eu fiz aqui, lendo os financials desse report deles, aqui temos uma consideração que só saberemos com o passar do tempo, talvez na próxima análise do Nubank, no próximo resultado trimestral. Bom, se o banco está crescendo tanto, com uma carteira tão arriscada, mais para frente a inadimplência pode aparecer. Eu não sei quando, mas pode. Por outro lado, se ele não crescer tanto assim, ele vai justificar o atual valuation, que implica em muito crescimento. Então, assim, vamos lá. Não teve inadimplência, Renato Aracaki avaliou errado aqui a notícia nos BTC Journals atrás. Se a inadimplência crescer, talvez o pessoal do Nubank tem que voltar a fazer os cursos do GBP aqui, do GFP, para aprender a regular um pouco os riscos. Brincadeiras à parte, a gente torce para que dê certo, o crédito fomenta a economia, gera mais renda, enfim, são várias melhorias no sistema econômico do Brasil e do mundo, mas tem um risco e ele tem de ser considerado. Para finalizar, o BTG Pactual, em sua análise, ecoou todas essas preocupações que eu citei aqui em relação a empréstimos pessoais, cartão de crédito principalmente. Isso porque a gente está vivendo num ambiente de inflação e juros muito altos. E mais para frente, no final de 22, temos eleição presidencial no Brasil. Bom, para o analista, o Eduardo Rosman, a estratégia do Nubank parece muito corajosa, só para dizer o mínimo, Habib. Pois é, Yuri, você sabe que o Nubank, eu sou um early adopter do Nubank, comecei lá quase junto com eles, e eles têm um produto muito bem desenhado, um atendimento espetacular, uma parte de gestão bem interessante. E aí a questão é, até onde vai crescer? Essa é sempre a minha dúvida quando a gente fala de empresas de crescimento. Tem tudo para ser uma baita empresa, estruturada, rentável, e eu acho que eles estão esperando o momento para ver até onde eles vão crescer. Vamos ver se o olho não passa a fome, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Mas a gente tem que observar. Mas parabéns para o time do Nubank, a gente tem uma série de ex-alunos lá trabalhando, desenvolvendo os produtos, os projetos, toda a estrutura da empresa. Então, de novo, os parabéns aí ao pessoal do time do Nubank, né? Vamos esperar que passe aí um pouco desse estresse, né, em relação às incertezas, tanto de inadimplência como dos próprios resultados que se justificam, mas aposto que eles vão conseguir reverter. Vamos seguir para a próxima notícia, pessoal, que é do Neofeed. A Porto Seguro quer ir além dos seguros e os resultados começam a aparecer. Pessoal, aqui é uma reportagem que, na verdade, faz inferência a uma entrevista que foi feita pelo Bruno Garfinkel, que é o presidente do Conselho da Porto Seguro, da família dos fundadores, inclusive. E qual que é a mensagem principal dessa notícia? E da Porto Seguro nessa apresentação dele? Que não é apenas seguro, eles querem crescer em outras frentes. E ele até fala de um dado interessante. O crescimento das verticais de saúde e serviços foi de 30%, enquanto o crescimento da vertical de seguros foi de 11%, dando a entender que as outras verticais estão no pipeline de prioridades da Porto Seguro, que de fato é o que está acontecendo estrategicamente. Bom, só para a gente fazer uma breve intro aqui, a Porto Seguro é bem antiga, ela foi fundada em 1945, o IPO foi em 2004, e ao longo dos últimos anos, eles fizeram algumas aquisições e algumas alianças estratégicas
com justamente essa intenção de ir além dos seguros. Seguro é um mercado que gera caixa, maravilhoso, mas eles querem ir além, diversificando o seu portfólio, reduzindo o risco, aumentando rentabilidade. Mas isso leva um tempo. Hoje, ela engloba serviços como cartão de crédito, locação de veículos, consórcios, soluções de garantia de locação, manutenção, outros serviços financeiros, uma série de coisas que eu vou entrar no detalhe agora. Mas só antes de entrar no detalhe dos financials e das linhas de receita, olha o controle acionário. Para quem não conhece, 40% da Porto Seguro hoje é da família Garfinkel, que é a família do presidente do conselho. 30% é do Itaú. O Itaú é um grande controlador aí da Porto Seguro, né? Tem menos participação do que a família, mas é bem representativa. Os outros 30% são o famoso free float, ou talvez nem tão famoso assim, que são as ações em circulação. Beleza, dado isso, a gente pode entrar nos financials, porque os resultados de 2021 foram fechados. Então, olha só, a Porto Seguro teve uma receita líquida de 21,4 bi de reais no ano de 2021, um crescimento de 13,2% em relação ao mesmo período de 20. Então, beleza. Quando a gente divide pelas unidades de negócio, seguros cresceu os 11%, que foi falado pelo presidente do conselho, chegando a 14,9 bi de reais em receita, o que representa quase 70% da receita. Então, ainda é bem representativo. E quando a gente fala de seguro, eu estou falando aqui de seguro alto, seguro patrimonial, seguro de vida, previdência e seguro rural também. Outra divisão que tem crescido são os negócios financeiros, que representa 16,6% e envolve cartão, financiamento, consórcio, capitalização. A parte de saúde, que envolve plano de saúde, odontológico, serviços médicos, representa hoje 10,8%. E a parte de serviços, que envolve o aluguel de veículos, o carro fácil, né, assinatura de veículos, Porto Faz, repara, monitoramento de veículos, é bem pequenininha, 1,6% da receita. Só que o interessante qual que é? Todas as unidades fora seguro cresceram mais do que seguro em relação ao ano de 2020, com destaque para a parte de serviços, que cresceu 31,6% de ano para ano. A empresa teve lucro líquido de 1,5 bi, o que dá uma margem de 7,2%, mas o lucro caiu em relação ao ano de 2020, muito por causa dessa estratégia de diversificação que exige algum esforço adicional. Isso nos traz a uma métrica que eles avaliam em todos os resultados, que é o ROAE. A gente fala muito dos retornos, das métricas de retorno, e essa, no caso, fala sobre o retorno em relação ao patrimônio médio, com a combinação dos negócios. Então, essa é a métrica de retorno que eles usam, que envolve o patrimônio médio da empresa. Afinal, o seguro também tem toda a parte de prêmios e de todo o capital segurado, tal. Isso entra também na conta, e aqui ele caiu de 19,6% para 16,9%. Qual que é a ideia? Através da diversificação, você volta a crescer esse retorno, agora com um portfólio mais parrudo e menos risco. É uma estratégia que eu considero bem interessante e acho que ela vai conseguir executar muito bem. Mas a gente volta a falar de Porto Seguro ainda no final do episódio de hoje, então segura, porque tem coisas aí ainda sobre a Porto Seguro. Vamos para o próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de estratégia, vendas e resultados. Eu vou pedir para a Má me ajudar dessa notícia do Neofeed. Sem dormir no ponto, Sanofi avança na indústria do sono no Brasil. Maravilha de trocadilho aqui no título, né? Mas vamos falar sobre o tema que importa mais. Fala, Má. Então, a gente já sabe que a pandemia mudou muita coisa, né? E os mercados que a Sanofi atua não ficaram diferentes. E eles comentam que a parte de vitaminas teve uma alta ali nos picos da pandemia, que o pessoal estava querendo melhorar a imunidade. Mas depois, né, voltou ao uso habitual. A mesma coisa da parte de relaxante muscular. Teve uma alta ali, principalmente com a parte da gente ficar em casa, sedentário, se adaptando a um home office mais ou menos, mas aí a gente viu que isso ficou, né, veio para ficar, foi se adaptando, melhorando a cadeira do home office, e aí os relaxantes musculares caíram de novo, voltaram para o uso normal.
Só que os medicamentos voltados a distúrbios do sono só cresceram e não voltaram aos patamares antes da pandemia, né? No auge da pandemia, viu-se alguns picos inéditos de aumento desses medicamentos. Então, medicamentos voltados para insônia cresceram mais de 6% entre julho de 2019 e de 2020. Se a gente juntar os medicamentos não só da insônia, mas também com os de ansiedade e depressão, eles cresceram 19%. Então, assim, é fato que a ansiedade e o estresse que a pandemia causou continuam aqui, né? Teve também uma pesquisa falando que mais ou menos 70% dos brasileiros declaram que não têm uma boa noite de sono. Mais ou menos 70% também fala que não dorme mais de 6 horas por dia, e mais ou menos 40% fala que não trata isso porque não sabe dos medicamentos ou se sente inseguro para usar os medicamentos. E a gente sabe que uma das incertezas dentro desses medicamentos para insônia é que eles têm risco de causar dependência, né? Mas bem, o que mudou? A Anvisa acabou de aprovar o uso no Brasil de melatonina, que é um medicamento que ajuda na insônia, né? Ele ajuda a induzir o sono, é um hormônio que o corpo já produz naturalmente, né? Então você já tem melatonina no seu corpo, e esse medicamento ele pode ser usado de forma um pouco mais descontrolada, digamos, do que os medicamentos normais, porque ele, por exemplo, não tem o risco da dependência, né? E a Sanofi, então, resolveu usar o braço de Consumer Health dela para trazer esse portfólio de anti-insônia para o Brasil, principalmente o sucesso que eles já tiveram no restante do mundo. Então, eles têm isso como um mercado já milionário, crescente no mundo, e agora uma porta aberta para trazer isso para o Brasil. A intenção deles é poder replicar a mesma estratégia que já teve sucesso na França e na Itália, por exemplo. Então, eles combinam fitoterapia, melatonina com educação comportamental. Então, o primeiro passo aqui, eles já fizeram, que foi de trazer a linha Nova Noite. Essa linha traz medicamentos à base de ervas e medicamentos à base de melatonina. O segundo passo, que eles chamaram aqui de chacoalhar o mercado, envolve chegar muito agressivo no ponto de venda e também trazer marketing educacional para os consumidores. Então, eles dividiram esse segundo passo em 7 ondas, que vai incluir tanto campanha na TV, mídias digitais, trazer influenciadores para falar de educação sobre o sono, como também fazer evento com experiência sensorial e também um caminhãozinho que vai percorrer São Paulo com mensagens orientando sobre a higiene do sono. Então, muito legal. Eu gosto bastante da melatonina como uma forma de você induzir o sono sem precisar usar medicamentos mais pesados aqui. A Sanofi está fazendo um ótimo movimento para poder atacar um mercado que acabou de iniciar, né? E a gente sabe que, como, né, já tem um portfólio feito lá fora, já tem estratégias que eles sabem que funciona, por que não replicar isso, né? Então você consegue ganhar velocidade, e se eles conseguirem sair na frente nisso, eles conseguem se firmar como uma marca símbolo, né, ter esse reconhecimento de marca no mercado que está nascendo. Então, ótimo movimento, espero que seja muito bem feito. Pois é, e é um mercado realmente interessante, e essa novidade em relação à possibilidade do uso da melatonina pode fazer com que esse mercado se desenvolva mais, e vai fazer muito provavelmente. Bom, vamos seguir. Próxima notícia eu vou pedir para a Má também comentar comigo. Valor econômico, mas eu também quero alguns comentários do Yuri sobre essa, hein? Americanas fora do ar. Este é o tamanho do prejuízo. Pois é, mas rolou uma crise na Americanas. Conta o que aconteceu e as eventuais consequências. Exato, um assunto que bombou essa semana foi essa invasão das Americanas, né? Então, isso começou lá no início do sábado, eles tiveram problemas com os sites e aplicativos deles, porque eles não são donos só das Americanas, né? Submarino, Shoptime e Sou Barato também saíram do ar, e, assim, eles são pouco representativos aqui no Brasil, né? Eles têm 46 milhões de clientes ativos, se considerar a base toda de clientes, dá 90 milhões de pessoas. Então, assim, é muita coisa que ficou fora do ar, né? Mas só abrindo parênteses, as lojas físicas continuam atuando normalmente. Então, o que aconteceu?
Lá no sábado, 00:47, um grupo de hackers escreveu no Telegram que havia hackeado Americanas e o ambiente de pagamento deles. Depois de algumas horas, esse texto desapareceu. No mesmo dia, no sábado, lá pelas 3 da tarde, as Americanas chegaram a anunciar que eles tinham normalizado os ambientes, mas voltou a instabilidade no domingo e eles tiveram que suspender novamente. E ficou fora do ar até pouco tempo atrás, né? Com todo esse reboliço, né, eles acabaram até falando que talvez as entregas atrasassem, que eles ainda não tinham um parâmetro total do que estava acontecendo, e o Reclame Aqui falou que estava chovendo reclamação lá para eles. Então, eles até fizeram uma métrica de mais ou menos uma reclamação nova a cada minuto para o grupo das Americanas. Então, ontem eles conseguiram colocar a Americanas Submarino de volta ao ar, mas o Shoptime, até agora que eu acessei, continua fora do ar, então não está totalmente estabilizado. O que eles fizeram aqui, né? Quando teve o ataque, que, by the way, eles não assumiram que foi um ataque hacker, eles simplesmente falaram que foi um acesso não autorizado, eles começaram a fazer o gerenciamento da crise para poder entender o que havia sido feito no site deles, e aí eles foram atrás de rastros desses invasores para poder corrigir e colocar tudo no ar de novo, e também entender o que estava acontecendo, das entregas, responder reclamações. Então, assim, o buraco mesmo que foi feito ainda deve ser calculado um pouquinho melhor. E é claro que o mercado viu isso como uma perda de valor para a empresa. Por quê? 60% das movimentações que o grupo Americanas tem são nos canais digitais. Para a gente ter uma noção, esse ano a expectativa de movimentação nos canais era de 60 a 65 bilhões de reais. Então, dá para calcular aí, com essa expectativa, uma perda diária de 170 milhões de reais de GMV. E aí, claro, né, que o prejuízo, ele vai descendo ali no P&L, e acaba que você não consegue calcular o prejuízo diário ainda, porque ainda tem que entender qual foi o custo de colocar isso tudo de volta ao ar, o que eles vão sofrer com as reclamações, né, então ainda está bem difícil aqui de entender. E aí, óbvio que se você cai ali expectativa de receita, você também cai valor da empresa. Então, as ações deles caíram na segunda, caíram mais na terça. Ontem, na quarta, fez que ia dar uma recuperada, mas andou de lado. E aí, se você considerar essas quedas seguidas das ações, eles já perderam 3,4 bilhões de reais em valor de mercado. E aí, infelizmente, né, a gente pode até ver aqui que esses ataques hackers, eles têm acontecido cada vez mais mesmo no Brasil. O Brasil é o 5º país que mais tem ataque hacker no mundo, sendo que no ano passado isso aumentou em 31%. E esse grupo que invadiu agora as Americanas foi o mesmo grupo que já tinha invadido o Ministério da Saúde, os Correios, a Claro e a Localiza, que a gente até comentou aqui, né? Teve um consultor aqui na notícia, para quem quiser um pouquinho mais de detalhes, depois pode ver no link, um consultor da Ernst Young, da UI, que comentou que ataque hacker acontece toda hora, e o problema dele, né, tomar essas proporções é que você tem um investimento para combater esses ataques desproporcional ao tamanho da ameaça. Então, ele falou que ali, mais ou menos, né, você tem uma perda no mundo que gira em torno de $1 trilhão por ano, só que o investimento para combater isso é de mais ou menos $200 bilhões por ano. Ele acha que as empresas hoje investem 0,5% da receita, mais ou menos, para segurança cibernética, mas que esse percentual deveria ser de 5 a 10%. Aí eu li isso e falei assim, nossa, que pesado 5 a 10%, isso às vezes é tipo 3 vezes que a empresa investe em marketing, né? Será que faz sentido essa porcentagem? Aí eu queria pedir a opinião do Yuri aqui. Pois é, mas eu fiquei na dúvida também, quando a gente avalia esse número, ele é muito grande, essa sugestão do consultor, mas é o trade-off da empresa, né? Ou eu coloco dinheiro e uso aquilo direito para me proteger, ou, de repente, eu perco esse valor de mercado. Tomara que a Americanas consiga restabelecer aí rapidamente o problema, o acesso, enfim, mas pensa que isso demora 1, 2 meses. É um caos. O Ministério da Saúde demorou muito tempo para restabelecer o acesso ao Conect SUS, por exemplo, e aí o Brasil precisando de passaporte da vacina. Olha o caos que isso criou, né? Mas
O problema que eu vejo aqui, principalmente nos e-commerces, que sofrem majoritariamente esses ataques, é o seguinte: essas empresas estão com EBITDA, estão com lucro líquido muito curto. Aí você fala 0,5% para 10%, acabou a empresa. Não dá para colocar esse valor de porcentagem investido em TI. Mas aí você corre o risco de não ter a receita. Enfim, misturando os assuntos e falando da mesma coisa, é o caso do Nubank de dar crédito para o cliente, que eu comentei há pouco. É um risco muito grande. Uma hora isso pode explodir, o negócio não pode acabar, isso gera, eventualmente, inflação para o cliente final. A Americanas vai ter que repassar o custo dessa operação para quem consome nos sites que ela toma conta aí. Essa é a minha visão desta notícia, Mai. O problema, na minha visão, Yuri, é que eu concordo com você, ela vai ter que recorrer aí a formas de retomar esse prejuízo colocado, mas o ambiente competitivo que a gente tem nos e-commerces vai espremer essa possibilidade da Americanas muito provavelmente. Então é capaz que ela fique meio que num beco sem saída e vai ter que achar uma alternativa. Mas, de fato, investir, e não é gasto, aí nesse caso é investimento em segurança digital acaba sendo uma obrigação para esses e-commerces nos dias de hoje. E outra coisa é fazer igual a Amazon, que está fazendo um monte de loja física também para poder diversificar as suas receitas, né? Muito bom. Mas a Americanas também já faz isso, né? Apesar da estrutura ser um pouquinho diferente. Vamos seguir, pessoal. Próxima notícia: valor econômico. Lucro da Stellantis em 2021 triplica para 13,35 bilhões de euros. Nossa, Yuri, o mercado automotivo, pelo jeito, nem sentiu a crise, não é verdade? Sentiram, Habib, mas por pouco tempo. Bom, a empresa ela foi formada a partir da fusão da Chrysler e do grupo PSA da França e reportou esse lucro lucro líquido recorde de 13,35 bilhões de euros em 2021. Bom, isso foi quase o triplo de 4,79 bi de euros em 2020. Isso, claro, numa base pro forma, né? Porque ajustando o momento de fusão, que foi concluído no final de janeiro de 21. Basicamente, eles juntaram ali no Excel o resultado das duas empresas e concluíram o lucro se elas tivessem sido juntadas no ano de 2020. 2021, finalizaram esse processo em janeiro de 2021. Beleza. A receita da empresa, ela somou 153 bilhões de euros, uma alta de 14%. Os analistas previam 11,4 bi de euros, B de bola e 11 bilhões de euros, e a receita eles estimaram em 148 bilhões de euros. Então, segundo esse conceito que chama FactSet. Bom, eles erraram por pouco, mas erraram. E que bom que a empresa foi melhor do que eles previam, né? Bom, o grupo destacou que os resultados aceleraram a realização de sinergias de fusão. A gente falou aqui um pouco, a gente fala nas nossas aulas de estratégia, o que é a sinergia? É a economia de escopo. Então, juntei duas empresas que tinham duas áreas financeiras, fiquei com uma só. Duas áreas de marketing, fiquei com uma só. E assim sucessivamente. O diretor-presidente, o Carlos Tavares, ele disse que os resultados recordes de hoje provam que a Stellantis está bem posicionada para oferecer um forte desempenho agora e no futuro, mesmo nos ambientes de mercado mais incertos que a gente vive hoje. Bom, eles têm o plano de se tornarem uma empresa de tecnologia, de mobilidade sustentável e estão focados em executar os seus planos previstos nesta fusão, nesse M&A. Bom, eles tinham a meta de 10% de lucro operacional ajustado e bateram 11,8%, então foram maiores. Em 2020, esse lucro operacional ajustado, de maneira pro forma, foi de 6,9%. Bom, parte desses resultados se deve à demanda reprimida de 2020, Habib, que é a pandemia. Muita gente deixou de consumir em 2020 e também tem relação com a ruptura na cadeia de suprimento de semicondutores, que a gente já avaliou aqui no BTC Journal em inúmeros episódios. Procurem aí
sobre a AMA, né? Eu falei sobre eles recentemente, há uns 2, 3 semanas atrás, que é a maior empresa de semicondutores do mundo, que é a empresa investida pelo SoftBank. Bom, deu certo, é a pandemia. Deu errado, é culpa da pandemia. Aqui também foi comentado um pouco em outras edições do Journal sobre declarar perda em balanço lá em 2021. Joga todos esses problemas que a gente tem e fala que é da pandemia. Declara a perda no balanço e vamos começar do zero. Muitas empresas fizeram isso. Se está certo, se está errado, o mercado que tem que avaliar. Aqui o nosso objetivo é simplesmente te contar o que aconteceu. Bom, na América do Sul, as entregas elas aumentaram 48% em 2021, nessa base pro forma. Bom, um dos produtos que puxou a fila foi a Fiat Strada. Outros foi o Fiat Pulse, a Fiat Toro e a Fiat Compass, e a Jeep Compass, que atualizaram as suas versões, mas a Strada ela estava com 90 dias de espera. É um trimestre, galera. A gente espera um trimestre para sair um resultado. Você vai lá, paga o carro, dá entrada e espera um trimestre para resolver o seu problema de querer um novo carro. Bom, por fim, a receita líquida ela aumentou 71% para 10,7 bilhões de euros. Isso principalmente impulsionado por maiores volumes e forte preço líquido dos seus carros. Bom, com esse mix de mercado favorável e parcialmente compensado pela conversão de cambial negativa, ajudou esses resultados todos. Aqui é um desafio enorme vender carro agora, mas eu estava pensando aqui no meio da minha fala. Tesla chegando com carro elétrico, Volkswagen chegando com carro elétrico, e a gente ainda vendendo um monte de carros com fonte com fonte não renovável, que é o petróleo, né? Então, como é que vai ser isso lá no futuro? Eu estou enchendo o mundo de carros baseados em combustíveis fósseis e lá na frente eu vou ter o elétrico. O que eu vou fazer com tudo isso? Economia circular? Este será o grande desafio do futuro para essas montadoras, Habib. Muito bom, tem a solução fácil, amassa tudo e tenta transformar em carro de novo, né? Faz a reciclagem, mas eu concordo com você, esse é um desafio da mudança, e essa é uma mudança que tem sido observada e estrategicamente tocada por uma série de montadoras, dentre elas aqui, Grupo Volkswagen está muito preocupado com isso, a própria Tesla, né, nessa atualização também, dentre outras, que estão realmente levando a sério a eletrificação. Então, essa é uma ponderação muito importante que você faz, viu? Mas a Stellantis está brilhando, por enquanto, nos resultados. Agora vamos passar para o próximo bloco aqui do Journal, falando sobre o setor agro. Aí eu peguei uma notícia do Valor Econômico, eu quero que a Mayara me ajude aqui. BRF estimula a venda direta de grãos por integrados. Do que se trata essa notícia e como isso se liga com a estratégia da BRF? Esse aplicativo deles já existia, né? Agora eles estão abrindo, então, essa porta da digitalização para outras frentes. Então, para contextualizar aqui, a BRF é líder aqui no Brasil em produção de carne de frango e de porco. E até é um ponto que eu comento bastante nas nossas aulas de integração de cadeia, porque eles têm uma cadeia bem integrada até para fazer essa proteína animal. Então, uma das coisas que eles integraram foi a fabricação da ração. Então, eles compram os grãos, basicamente soja, em segundo lugar milho, para poder fazer a ração e garantir que o animal vai ter uma boa nutrição, que é um dos pontos-chave ali no negócio. E aí o que eles estão fazendo agora é poder estimular que os produtores integrados possam fazer essa venda direta pela plataforma digital deles, o AgroBRF. Eles já têm hoje mais de 10 mil produtores de grãos que fazem esse fornecimento. Antes de lançar isso, eles fizeram 7 meses de implementação e de testes, e nesse período eles cadastraram ali mais ou menos 50 mil toneladas, a maioria, obviamente, de soja e de milho. Aí, os passos são super simples aqui. Então, o produtor vai lá, conecta no aplicativo, informa qual grão e qual volume que ele quer negociar, quando que ele entregaria isso e onde, e aí o sistema calcula qual seria a cotação. Se ele tiver ok com essa cotação, a equipe comercial da BRF recebe uma mensagem automática para entrar em contato com esse produtor e fechar de vez
o acordo. Agora que eles estão lançando, óbvio que eles querem ampliar o volume cadastrado, né? E também a segunda intenção aqui é poder diversificar as culturas que têm ofertadas ali. Então, por exemplo, incluir algumas culturas de inverno, como o sorgo. O sorgo também é importante para os produtores, porque ele ajuda você a desovar o que seria o lixo ali da produção, digamos, né, que eles não utilizariam e consegue ter pelo menos uma rentabilidade em cima. Então, isso vai ser também positivo, outro ponto positivo aqui para o produtor. E aí, esse portal, ele também vai possibilitar que você faça vendas futuras, né? Então, você consegue ter uma previsibilidade ali do seu recebimento, né? E sim, ele tem tudo a ver com a estratégia da BRF, né? Então, ela tem aí uma política de compra sustentável de grãos e assumiu um compromisso de até 2025 poder rastrear 100% dos grãos adquiridos na Amazônia e no Cerrado. Então, vai em linha também com uma outra estratégia que eles já comentaram, do campo à mesa, então você ter controle maior sobre a cadeia toda. Eu gosto bastante desse tipo de estratégia, principalmente de você chegar mais perto do produtor, você ajudar o pequeno a fazer negócio sem muita burocracia, sem muita enrolação, porque isso não só ajuda o dia a dia dele, mas também aumenta a eficiência, né? Se você aumenta a eficiência, você consegue melhorar a lucratividade. Um modelo que eu gosto bastante, que eu também comento em aula, é o modelo que a PepsiCo resolveu fazer no mundo. Então, um dos jeitos que eles acharam que seria mais sustentável deles consumirem batata, porque eles são donos da Ruffles, donos da Lay's, então eles compram muito batata globalmente, eles resolveram atuar de forma sustentável através dessa compra da batata. Então, eles fizeram a escolha de ir atrás de pequenos produtores, e eles têm milhares desses pequenos produtores no mundo todo, com uma concentração, aliás, na Índia. E aí eu já vi alguns estudos que foram feitos com esses pequenos produtores, comparado com os produtores padrões de batata que não fornecem para a PepsiCo. E como a PepsiCo chega muito mais próximo deles, não só fornece a genética da batata, né, mas também fornece meios de ser mais eficiente, eles conseguem diminuir o custo, apesar da genética ali, daquela batata da PepsiCo, da Lay's, ser um pouco mais custosa de crescer. Então, com essa eficiência, eles conseguem diminuir o custo da produção, e também a PepsiCo usa a escala dela para poder fazer a distribuição desses produtores. Então, acaba que, no todo, o produtor de batata que fornece para a PepsiCo consegue ter uma lucratividade maior do que o fornecedor de batata padrão. Então, espero que isso seja um dos próximos passos aí também da BRF, né? Não só fazer a compra direta, mas trabalhar cada vez mais para ter esse controle da cadeia, para ter uma diminuição da burocracia do fornecedor e, por que não, para também se preocupar com a maior eficiência, né? Diminuição de custos para ele. Pois é, e aqui eu até consigo fazer um link com um episódio que a gente comentou sobre a carta do CEO da BlackRock falando sobre o capitalismo de stakeholders e a importância que há no manejo das expectativas e das ações voltadas para todos os stakeholders envolvidos, incluindo aqui produtores, clientes, fornecedores e todos os demais. É muito importante. Vamos para a próxima notícia, que na verdade ela não é do agro, então eu vou dar uma roubada aqui, viu, pessoal? Mas eu aproveitei para falar de uma empresa que é do agro, sim. Mas a notícia é do Valor Econômico e o título é Cosan rescinde acordo para a formação de joint venture com a Porto Seguro. Então vamos lá, entender um pouquinho do que está acontecendo. A Cosan e a Porto Seguro, elas informaram através de um fato relevante que elas lançam no site Relações com Investidores, que o acordo para a criação da joint venture chamado Mobitech foi rescindido. O que é uma joint venture? Só para esclarecer aqui. É uma empresa criada com a união de outras empresas, que são as controladoras, para executar um determinado negócio. A própria Cosan, ela tem uma joint venture que é bastante conhecida, a Raízen. Essa empresa ela foi criada e é controlada pela Cosan e pela Shell para desenvolver o mercado de açúcar e álcool. Nesse caso, o controle é 44% da Cosan, 44% da Shell e 12% de free float, as ações em circulação que a gente falou agora há pouco. E o que seria a Mobitech? Basicamente um serviço de assinatura de veículos.
A Porto já tem esse serviço, o Carro Fácil. E a ideia seria integrar esse serviço na nova empresa e, com os investimentos da Cosan, crescer. A expectativa era crescer com esse modelo através dessa aliança. Porém, não rolou. O que aconteceu? A Cosan justificou a rescisão da seguinte forma: conservadorismo. A situação econômica atual pede foco nos atuais negócios para preservar a rentabilidade para os investidores. E o que a Porto falou? Que permanece firme na estratégia de locação de veículos e pretende crescer no segmento. Com isso, a gente já consegue entender quem que melou o acordo e quem que ficou chateado com a decisão, não é verdade? Mas vamos lá, eu aproveitei para a gente falar um pouquinho da Cosan, que é uma empresa que a gente já falou, mas num passado bem longínquo, e acho que vale a pena atualizar, porque os resultados de 2021 saíram, e só para você ter uma ideia de como a empresa está organizada. A Cosan, ela teve uma receita líquida em 2021 de 113 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Foi um aumento, pessoal, de 50% em relação ao ano de 2020. Como que é dividida a receita da Cosan? 77% dessa receita é a Raízen, ou a parte da Raízen que a Cosan controla. Então, dá uma dividida ali na receita da Raízen e essa parcela fica com a Cosan. O que faz a Raízen? São renováveis. Então, produção e comercialização de etanol, bioenergia, açúcar e serviços. Depois vem a Compass Gás e Energia, 10,9% da receita da Cosan, e é comercialização de gás natural. Outra divisão é a Moove. A Moove trabalha com lubrificantes e representa 5,4% da receita. A Rumo Logística, que trabalha com modais logísticos, muito transporte via ferrovia e rodoviário, 6,6%. Depois tem a Cosan Investimentos, que é a gestão das propriedades agrícolas, que são propriedades da Cosan ou através da Raízen. A receita é praticamente irrisória se comparar com a receita líquida da empresa, e também o corporativo, também com uma receita irrisória nesse sentido. Então aqui a gente está falando de menos de 0,5%. O EBITDA ajustado foi de 11,8 bi, o que dá uma margem de 10,5%, e o lucro líquido de 6,3 bi, assim, uma margem de 5,6%. E a Cosan está numa toada de redução de alavancagem. Ela está com uma dívida líquida hoje de 31,2 bi, uma dívida considerável, pensando no EBITDA, mas ela reduziu a alavancagem, apesar de aumentar a dívida. Então esse é um ponto importante, a gente tem que analisar tanto a dívida líquida como a alavancagem, que é o quê? A relação entre a geração de caixa, ou o EBITDA, muitas vezes utilizado o EBITDA, em relação a essa dívida líquida. Então ela passou de 3,2 vezes para 2,1, uma dívida bem controlada, na verdade. E, óbvio, é uma empresa geradora de caixa, gerou mais de 6 bi de reais de caixa em 2021. Então, é uma empresa bem sólida e é interessante como ela mudou a estratégia dela de acordo com as circunstâncias. Então, a ideia de fazer essa joint venture já estava bem estabelecida, mas ela mudou de ideia, muito provavelmente foi ela, né? Talvez o pessoal aqui no Fato Relevante tende a falar que foi uma decisão em conjunto, mas a Cosan saiu fora, né, pessoal, e vai focar nos negócios atuais, quem sabe futuramente trabalhar com esses novos negócios. Beleza, vamos para a próxima notícia. Aqui eu acho que o Yuri vai gostar de comentar. Valor econômico. Startup Dorothy expande o leque de testes que acusam patógenos. E aí, Yuri, do que se trata essa startup, hein? Opa, Habib, com certeza eu gosto de comunicar e falar, comentar sobre esses negócios, porque são coisas que, de fato, usam a tecnologia como meio e fim, para um fim muito bom, no caso. Bom, o produtor rural brasileiro e boa parte da população começou a ouvir falar em testes PCR nos últimos 2 anos. E, óbvio, tem a ver com a pandemia. Nossa, Yuri, mas você ia falar de startup de tecnologia no agro e veio falar de pandemia? Calma. Essa startup, Dorothy, ela decidiu investir nesses testes para a identificação de patógenos causadores de doenças em lavouras, lá em 2019. E como isso despontou no mercado, ela se deu muito bem. Bom, essa tecnologia vem atraindo aportes
recentemente uma rodada liderada pela Agrovem, que é um clube de investidores formado por empresários do agro. A biotech captou 2 milhões de reais. Silvio Passos, que é o presidente desse conselho da Agrovem, comentou que eles buscam soluções com potencial para ganhar escala e que a Dorothy tem futuro porque cria patentes para as tecnologias que criam. Ou seja, eles criam a tecnologia, eles usam isso para o bem do agro e ainda vão ser monetizados se venderem essa tecnologia para o mercado mundial. Ótimo. A startup de bioengenharia, ela usará recursos captados para expandir as operações e desenvolver uma tecnologia para detectar presença de patógenos causadores de doenças no ar. O primeiro alvo deles é a ferrugem asiática, que é a principal doença da soja para quem não está familiarizado com o setor agro. Bom, eles começaram a operar ano passado, hoje conta com monitoramento de 38 mil hectares, é fazenda pra caramba, né? São 31 fazendas com tecnologia da DOT Solo. Bom, basicamente, eles coletam essas amostras do solo e enviam para os laboratórios da empresa. Os laboratórios mapeiam as doenças que prejudicam a soja, o milho, o algodão, o tabaco, e também está previsto um avanço para hortaliças e qualquer outra cultura de valor agregado alto. Ótimo. Camila Amaral, que é a cofundadora e CEO da Dorothy, diz que a empresa tem clientes de todos os portes. Ela contou também que os investimentos em pesquisa, são compensados por uma queda em cerca de 15% na aplicação dos insumos químicos e por ganhos de rendimento. Uma cultura extensiva, maior produtividade se converte em milhões de reais de economia. Gente, é muito importante porque eu pulverizo o agrotóxico, aí, em linguagem comum nossa aqui do BTC, não dos alunos do agro, eu pulverizo esse agrotóxico, as pessoas que estão ali na lavoura ingerem isso, inspiram isso, pode ser ruim para a saúde do humano, é ruim para a contaminação do solo, é péssimo para a contaminação das águas. Então, reduzir a quantidade de insumos agrícolas ou desses agrotóxicos é bom pra caramba. Bom, quais são os próximos passos? Desenvolver testes rápidos para identificações desses nematóides, que eles chamam, que é uma demanda bastante comum entre os clientes que eles têm, para que as amostras não tenham que sair das fazendas. Então, é que nem a gente, se a gente for fazer um PCR num hospital, coletar lá o COVID, enfim, até sair o resultado 4, 5, 6 dias. Desenvolveram no meio da pandemia o teste rápido, para facilitar e você já tomar as devidas providências de isolamento e afins. É a mesma coisa aqui para o setor agro. Vejam, os negócios só mudam de nome e mudam de área, mas eles têm uma área de interseção muito interessante para serem avaliados, tá? Bom, tem uma outra parte da empresa que está trabalhando, que é a Dot Air, com o objetivo de colocar amostras de ar nisso e identificar esses micro-organismos. Olha que bacana, a ferramenta desenvolvida pela empresa parte do conceito que é Lab on Chip, que é uma estrutura minúscula com soluções que, quando expostas aos micro-organismos, reagem e identificam os patógenos. Gente, análogo ao teste rápido de COVID. O resultado é isso. Bom, a evolução aqui é muito interessante. Geralmente, o produtor só aplica o defensivo agrícola e vê o resultado e os sintomas na planta. Então, eu vou lá, aplico o defensor, deixa eu ver se está mais verde, menos verde, deixa eu ver se matou algum caule. Não, a ideia aqui é detectar a doença antes que essa multiplicação do patógeno aconteça e contamine toda a planta e, eventualmente, tenha problemas aí na sua colheita, né, na quantidade de material a ser coletado. Bom, foram algumas investidas já que essas empresas fizeram, mas eles não declararam valores para preservar os mais de 200 membros que fazem parte dela, mas 3 empresas aqui eu vou citar. Uma delas é a iRancho, que faz a gestão para a pecuária, outro é a Agrobi, que faz aluguel de abelhas, a outra é a Dioxide, que é um tratamento de sementes, e os principais pilares da empresa são agricultura de precisão, tecnologia sustentável.
tomara que dê certo, que esse teste rápido funcione e que ele seja um positivo e não um falso positivo. Habib. Também torço muito e gosto muito de ler sobre essas notícias, assim como você, viu, Yuri? Muito importante a gente entender que há muita tecnologia ainda a ser desenvolvida em mercados que eventualmente a gente acredita que já são suficientemente desenvolvidos. Não são, ainda tem muita coisa para fazer. Beleza, e para finalizar, pessoal, queria trazer um artigo de um executivo do Banco Santander, e esse artigo, ele é uma bela de uma alfinetada, viu, pessoal? Então, aqui eu peguei do Brasil Journal. NFTs não forcem tanto. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu, né? O CMO do Santander, o Igor Pulga, ele escreveu esse artigo, provavelmente com o intuito de dar aquela alfinetada nos aficionados por criptoativos e NFTs. Eu vou contar um pouco do que é falado no artigo e até explicar alguns conceitos que eventualmente você não conhece, porque é um mercado bem recente. A gente já falou sobre NFTs em alguns episódios anteriores e no outro programa que a gente faz aqui no canal, que é o BTC Money. Então, se quiser saber um pouquinho mais, volta lá que a gente esclarece bastante. Mas vamos ao artigo. Primeiro, ele explica o que é um NFT, de uma forma bem didática. O NFT é um Non-Fungible Token, basicamente é um identificador atrelado a uma determinada mídia digital. Como esse código é registrado em diversos computadores em sequência, a falsificação se torna muito difícil, uma vez que para alterar esse identificador, você tem que alterar toda a sequência, o que é impraticável. Essa tecnologia é o que a gente chama de blockchain, que é essa cadeia de informações que impedem que algo no meio da cadeia seja alterado sem que você altere o restante da cadeia. Mas tem um ponto muito importante que o Igor coloca e os fãs muitas vezes não se atentam quando eles pensam nesse NFT que representa essa mídia digital. O que você compra ao adquirir o NFT nessas lojas de NFTs que a gente fala lá no BTC Money não é o direito de uso ou posse daquela mídia digital. É o token, que você compra é o token, que está atrelado àquela mídia digital. Mas o direito de uso e posse, eles são determinados por lei em todos os países do mundo. E essa lei ainda não foi atualizada em relação a NFT. Ou seja, suponha que você comprou a NFT da foto de um macaquinho amarelo, e esses macaquinhos diferentes em NFTs viraram meio que uma febre, porque alguns artistas acabaram fazendo essa aquisição. Você possui um identificador. Esse identificador está atrelado à imagem, mas o direito de uso da imagem é do artista que criou, independente de quem tem o NFT. Se o artista que criou a NFT também, o direito de imagem é dele, e ele pode ceder o direito de imagem, eventualmente, para quem comprou o NFT. Porém, o que acontece muito, e segundo a reportagem, segundo o Igor, 80% do mercado de um dos principais vendedores de NFTs, né, de um dos principais mercados de transação de NFTs, você utilizar artes, imagens e mídias digitais que não são de sua autoria. Então, esse é um problema que está sendo analisado. Então, o contrário também vale, né? Você pode criar uma NFT de um trabalho que não é seu, eventualmente, né, operacionalmente falando, e um discurso que é muito comum, segundo o Igor, artistas podem ganhar dinheiro com NFTs vendendo suas obras. Mas a realidade, o que acontece na prática, é que outras pessoas estão ganhando dinheiro vendendo NFTs das obras desses artistas e não eles mesmos, né? Então esse é um problema que está sendo endereçado. O mercado de games ele começou a ferver na febre do NFT. Mas o mercado já atua com tokens e microtransações. O NFT seria uma nova forma de eventualmente trazer exclusividade para um determinado item. Mas as lojas já fazem isso através das suas próprias plataformas. Então tem tido um pouco menos de fomento em relação a NFTs nesse mercado. Ele também aponta o problema ambiental, dado que a mineração dos criptoativos consome muita energia. Segundo o Igor, uma transação de Bitcoin consome mais energia do que 1 milhão de transações com Mastercard. Mas nem tudo é desastre. Segundo ele, uma aplicação interessante para a tecnologia é a escrituração de ativos físicos, como imóveis ou itens de luxo. Ele dá o exemplo da Louis Vuitton e da Rimowa, que é uma marca bem chique aí de malas de viagem, e elas estão usando a estrutura do NFT para atrelar um determinado ativo vendido por ela a um cliente.
E isso, ele funciona como um eventual substituto de um cartório, por exemplo, quando a gente pensa na escrituração de imóveis. Ou seja, uma vez atrelado seu imóvel, por exemplo, a um NFT, você tem a garantia de que aquele contrato é seu e apenas seu. Então, é uma forma de dar segurança e, eventualmente, substituir a estrutura de cartórios. Mas a grande maioria das aquisições se dá por itens sem importância, com o único objetivo de especular. E aí ele fala uma frase que eu vou reproduzir aqui, então, aspas, para o CMO do Santander. NFTs são o capitalismo enlouquecido. São o resultado feio do desejo de possuir coisas que não precisam ser possuídas, puramente por possuí-las. São o puro ego digitalizado e monetizado. Veja bem, pessoal, quem falou isso foi o CMO do Santander, né? Não foi nem Marx e nem Fidel, foi o CMO do Santander. Então, é uma bela de uma alfinetada. E para você que está ouvindo a gente, acompanhando, ou pelo YouTube, ou pelo podcast, fica a lição de casa. Tirar suas próprias conclusões sobre esse mercado. Aqui ele está alfinetando, certamente um detrator do mercado de NFTs, mas existem os promotores do mercado, as pessoas que são realmente que sustentam a ideia do NFT e veem valor nisso. E é importante que para tomar sua decisão, se você quiser comprar um NFT ou vender ou enfim criar, para você olhar sempre os diversos lados para tomar a melhor decisão possível. Beleza? E com isso a gente finaliza o BTC Journal de hoje. Então queria muito agradecer a sua presença de novo, Yuri, muito enriquecedora. Espero que você volte mais vezes. Obrigado, Habib, obrigado, BTC, obrigado a todos os nossos ouvintes. Continuem escutando aqui o que a gente tem para falar, continuem se informando com tudo que a gente tem para dividir. É para vocês que a gente faz isso e, óbvio, a gente aprende bastante também. Obrigado, Habib, obrigado, Mayara, e até a próxima. Muito obrigado. A Mayara, ela acabou saindo um pouquinho mais cedo, mas já deixou um abraço para vocês, viu, pessoal? E eu também queria deixar meu agradecimento, meu abraço para vocês. E a gente se vê, então, na próxima semana para o próximo BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.